A partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de equações logarítmicas. E nós vimos o seguinte, ó. Primeiro, conhecemos as propriedades dos logaritmos. Log de produto vira soma de logs na mesma base. Então, log de B vezes C na base A é o log de B na base A mais o log de C na base A. Log de B sobre C na base A, divisão, vira subtração. Log de B na base A menos o log de C na base A. Log envolvendo potência no logaritmando, ó, log de B elevado a A na base A. Esse A, que é o expoente, passa multiplicando o logaritmo. São as três propriedades que nós estudamos, tá? Log de produto vira soma de logs na mesma base. Log de divisão vira subtração de logs na mesma base. Potência, no logaritmando, passa multiplicando o logaritmo. E aí, como consequência dessa propriedade aqui, se você tiver log da raiz enésima de B na base A, esse B sai do radical elevado ao expoente dele dividido pelo índice, 1 sobre n na base A. E o 1 sobre n, que é um expoente, passa multiplicando o log de B na base A, tá? É uma extensão dessa propriedade de número 3 de quando a raiz aparece. Aí passamos por vários exercícios desse tipo aqui do caderno de atividades, ó. Log de P de m vezes P ao cubo sobre n à quarta. O que faríamos? Log de m na base A vezes vira mais, log de P ao cubo na base A, divisão vira menos o log de n à quarta na base A, ok? Log de m na base A, o enunciado do exercício me forneceu que era 5, esse 3 é expoente, passa multiplicando o log, 3 vezes o log de P na base A, estava aqui em cima, que era 2, e o 4 expoente passou multiplicando o log de n na base A. Log de n na base A era 3, então ficou 5 mais 3 vezes 2 menos 4 vezes 3. 5 mais 6 deu 11, 11 menos 12 deu menos 1, ok? Foram essas ideias que a gente trabalhou corrigindo o exercício. E aí eu chamei a atenção de vocês, olha, agora temos que aprender a trabalhar no caminho inverso, né? Nós saímos daqui e vínhamos para cá. E agora, se estivermos aqui, precisamos saber voltar para cá, trabalhando com equações logarítmicas. Então, por exemplo, esse exemplo aqui nós trabalhamos na aula anterior, né? Apareceu aqui log de x ao quadrado mais 2x menos 7 na base 2, menos o log de x menos 1 também na base 2, igual a 2. Ó, nós temos uma subtração de logaritmos numa mesma base. Uma subtração de logaritmos numa mesma base veio de quê? De uma divisão, tá? Então, subtração de logaritmos na mesma base veio de uma divisão de logaritmandos. X ao quadrado mais 2x menos 7 dividido por x menos 1, porque aqui era menos. Se fosse mais, seria vezes. Então, eu tenho log dessa divisão de logaritmandos na base 2 igual a 2. O que a definição diz? Que se você tem um logaritmando, ele vai ser igual à base elevada ao logaritmo. Então, é o que eu fiz aqui, ó. O logaritmando, que é x ao quadrado mais 2x menos 7 sobre x menos 1, é igual à base 2 elevada ao logaritmo 2. Aí, repeti aqui deu 4, vezes x menos 1, aplicando proporção, né? X ao quadrado mais 2x menos 7 igual a 4x menos 4. Passei as coisas para o primeiro membro, organizei a equação, deu uma equação do segundo grau, foi essa daqui. Quando eu resolvi a equação do segundo grau, por Bhaskara, por escolha minha, o x' deu 3, o x duas linhas deu menos 1. Mas eu não posso dizer ainda que esses valores são soluções. Por quê? Porque o logaritmo, você tem que atender às necessidades básicas dele, que são o quê? Logaritmando maior que zero, base maior que zero e diferente de 1. Como eu já conheço as bases e elas não estão em função de x, eu não preciso analisá-las.
Quem eu preciso de analisar? Os logaritmandos. O que os logaritmandos têm que ser? Maior que zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor 3, vou substituir no logaritmando e ver se o resultado dessa conta der positivo. Se der, atende à necessidade. Se não der, não atende. Então, vamos nós experimentar o 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 2 vezes 3, 6. 9 mais 6 deu 15, menos 7 vai dar um resultado positivo, certo? Então, atendeu a esse daqui. Agora, eu também vou pegar o 3 e ele tem que atender esse daqui, que tem que dar um resultado positivo. 3 menos 1 dá 2, 2 é positivo. O número 3 atendeu a esse logaritmando, dando um resultado positivo, e esse também, ele vai para a solução. Eu vou experimentar o menos 1, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 menos 2 deu menos 1. Menos 1 menos 7 deu menos 8. Ou seja, se eu levo para x o valor de menos 1, que eu achei como solução da equação, ele conduz o logaritmando a dar um número negativo. E eu não posso ter número negativo no logaritmando. Então, eu digo que esse resultado menos 1 não convém e vai para a solução apenas o 3, que substituindo lá nos logaritmandos, dá um resultado positivo. Dúvidas aqui? Ou tudo bem nessa questão aí primeira que a gente está repetindo? Tudo bem? Ok, que bom. Vou seguir então para a segunda questão que eu trouxe hoje, ó. Tá aí. Log de x mais 1 na base 3, mais log de x menos 1 na base 3 igual a 1. Como é que eu vou resolver isso? Vou transformar em quê? Soma de logs na mesma base. A gente transforma em quê? Muito bem, Gustavo. Em produto. Então, vou transformar em produto, ó. Log de x mais 1 vezes x menos 1 na base 3. Posso manter esse 1, tá? Ou escrever o 1 como log de 3 na base 3. Mas por que log de 3 na base 3, Lene? Porque toda vez que o logaritmando é igual à base, o resultado dá 1. E como esse log aqui tinha a base 3, eu posso escrever como log na base 3, tá? Mas nada impede também que você não escrevesse assim, deixasse o 1 e agora aplicasse a definição. X mais 1 vezes x menos 1 igual a 3 elevado a 1, que dava 3, ok? Logaritmando é igual a base elevado ao logaritmo, que no caso seria 1. Quando eu transformei aqui, eu tenho dois logs com a mesma base, então, para eles serem iguais, eu preciso igualar os expoentes, ó. X mais 1 vezes x menos 1 igual a 3. Você que escolhe, ou escreve assim, ou mantém o 1, que aqui vai dar 3 do mesmo jeito. Quando eu olhei para essa multiplicação, era um produto notável. O produto da soma pela diferença de mesmos termos. Posso fazer isso de forma mais rápida, ao invés de aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, mais e menos dá menos, 1 vezes 1 dá 1. Isso porque os termos são os mesmos com sinais opostos aí no meio. Igual a 3. Menos 1 vem para o segundo membro, mais 1 deu 4. Quadrado muda de radical em forma de raiz. A raiz de 4 é mais ou menos 2. Essa é a solução, Lene? Não necessariamente. Eu tenho que voltar na condição de existência. Qual é a condição de existência? Que onde tiver x, eu analise. Tem x nas bases? Não, tem x nos logaritmandos. A condição de existência diz que logaritmando precisa ser positivo, ou seja, maior que zero. Então, eu vou pegar o valor mais 2. 2 mais 1 deu 3, positivo. 2 menos 1 deu 1, positivo. Então, o valor 3, vou abrir aqui para Lila, tá, pessoal? O valor 2 atende à condição de existência do logaritmando. Deixa eu experimentar o valor menos 2. Menos 2 mais 1 deu menos 1. Esse valor menos 2 não atende à condição de existência de que a conta do logaritmando tem que dar positivo. Então, ele não vai para a solução.
a única que vai para a solução vai ser o 2, porque quando eu joguei lá, deu positivo nesse logaritmando e positivo nesse outro também, tá? Então, ó, soma de logs na mesma base, transforma em produto. Ou eu escrevo log na base que eu estou trabalhando com logaritmando igual, ou eu mantenho 1 aqui e aplico a definição. Logaritmando é igual a base 3 elevado ao logaritmo que era 1, 3. Aqui, produto notável, deu x ao quadrado menos 1 igual a 3. Menos 1 veio para o segundo membro 4, a raiz de 4 é mais ou menos 2. Experimentei o 2 lá, levou os logaritmandos a dar positivo. Experimentei o menos 2, esse logaritmando deu negativo, esse também deu. Se desse um só, já não serviria. Então, foi para a solução apenas o 2, ok? Agora, nós temos esse daqui e eu pergunto você, como é que vamos resolver esse? Eu tenho uma subtração de logs na mesma base. O que a gente faz? Subtração vira o quê? Divisão. Muito bom. Então, vou escrever aqui, ó, log de 3x mais 5 dividido por x menos 1, porque eu vou dividir os logaritmandos, vou repetir a base e vou repetir o logaritmo que daqui no segundo membro. Agora, eu vou aplicar a definição, ó. Logaritmando é igual a base elevada ao logaritmo. 3x mais 5 sobre 2x menos 1 igual a base 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 deu 8, aplico proporção. 3x mais 5 igual a 2x vezes 8 deu 16x, menos 1 vezes 8 deu menos 8. Termos que tem x no primeiro membro, termos que não tem no segundo. Menos 13x igual a menos 13, dividindo aqui deu 1. E aí eu tenho que ver, será que o 1 vai para a solução ou não? Depende, se ele atender a condição de existência. Vou lá em cima. Onde que eu tenho x? Eu tenho x no logaritmando. O que o logaritmando precisa ter? Um resultado positivo. Então, se x deu 1, 3 vezes 1, 3, mais 5, 8, deu positivo. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, deu positivo também. O que significa que esse 1 atendeu a condição de existência e ele vai para solução. Solução 1, ok? Então, guarda essa informação. Você precisa conhecer as propriedades dos logaritmos e também saber voltar às propriedades do logaritmo. Soma de logs na mesma base vem de produto. Subtração de logs na mesma base vem de divisão, ok? E esse aqui? O que a gente vai fazer para resolver? Log de 2x mais 3 mais log de x mais 2 igual a 2 log de x. Uai, não tem base? É isso, pessoal? Não tem base? Que base nós temos aí? Muito bem, Murilo, Gustavo também. Base 10. Porque quando você trabalha um logaritmo que aparece sem base, é porque a base dele é 10, ok? Então, ele tem base sim, base 10. Como é que nós vamos escrever essa soma de logaritmos na base 10? Como o quê? Log de... Soma de logs na mesma base vem de log de produto. Então, log de 2x mais 3 vezes x mais 2 na base 10, e agora eu escrevi ela para a gente visualizar melhor, tá? Igual ao log. O que eu estou fazendo com esse 2 aqui? Eu estou voltando à propriedade, porque quem multiplica o logaritmo antes era expoente. Estou invertendo o processo, isso aí. Então, o 2 que multiplica volta como expoente. Log de x ao quadrado na base 10. E agora, Lene, se esse logaritmo é igual a esse e eles possuem a mesma base, obrigatoriamente os logaritmandos precisam ser iguais. Então, eu peguei esse produto aqui, resolvi e igualei ao x ao quadrado, porque eles tinham bases iguais. Bastava igualar os logaritmandos. Deu 2x ao quadrado mais 4x, mais 3x mais 6 igual ao x ao quadrado.
Passando x ao quadrado para o primeiro membro, ficaria 2x² menos x ao quadrado, x ao quadrado. 4x mais 3x, 7x, mais 6 igual a 0. Equação do segundo grau que eu posso escolher Bhaskara ou some-produto. Eu escolhi some-produto, ó. Quais são os números? Cuja soma vai dar menos 7, porque é menos b sobre a. E o produto vai dar 6, porque é c sobre a, certo? Descobri que os números eram menos 1 e menos 6. Menos 1 vezes menos 6 dá um produto 6. Menos 1 somado com menos 6 dá uma soma de menos 7. Então, eu encontrei para x' menos 1, para x duas linhas menos 6. Tenho que voltar e ver se atende à condição de existência. Onde que eu tenho x? No logaritmando. Eu tenho aqui e tenho aqui. Vou experimentar o menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 deu 1, positivo. Menos 1 mais 2 deu 1, positivo. Serviu. Mas quando eu jogo menos 1 aqui, ó, ele é negativo e ele não atendeu a essa condição de existência aqui. Então, menos 1, por não atender ao último logaritmo, não vai para a solução. E o menos 6? Menos 6, pior ainda, né? Não atende aqui, ó, menos 12 mais 3 dá negativo, menos 6 mais 2 dá negativo e negativo também. Se os números que eu achei não atenderam à condição de existência, então eu vou dizer que a solução é vazia. Porque apesar de eu ter conseguido resolver, aqueles valores alcançados não atende à condição de logaritmando ser maior que zero. Portanto, solução vazia. Ok? Dúvidas nesse? Tudo bem? Ok. Eu trouxe agora esse daqui. Alguém na aula passada me perguntou assim: Lene, e se o expoente não for do x? For um expoente que está lá do lado de fora, né? O log de x na base 4 está elevado a 2. Não é x que está elevado a 2. É todo logaritmo. Como é que eu trabalho com isso? Para você trabalhar com isso, você vai ter que usar artifício. Como assim, Lene, artifício? Ó, você vai pegar o log de x na base 4 e trocar por uma incógnita qualquer. Então, no meu caso, eu estou escolhendo colocar o log de x na base 4 igual a y, tá? Então, eu vou voltar aqui na equação e vou fazer a troca, ó. Log de x na base 4 eu chamei de y, vai dar y ao quadrado. Menos 3 vezes log de x na base 4 nada mais é do que y. Menos 4 igual a 0. Eu transformei uma equação logarítmica numa equação do segundo grau. Escolhi resolver por soma e produto. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. E me perguntei assim: quais os números que somados dá 3 multiplicados dá menos 4? Percebi que era o 4 e o menos 1. 4 menos 1 deu 3. 4 vezes menos 1 deu menos 4. Aí, eu errei aqui, né? Vamos consertar depois antes de te enviar. Isso aqui não é x' e x duas linhas, porque a equação do segundo grau que eu acabo de resolver, ela tem y' e y duas linhas. Então, vamos consertar. Isso aqui é y' e y duas linhas. Mas a minha equação não tinha y. Y foi um artifício. Então, eu vou voltar, ó. Eu falei aqui no meu artifício que o log de x na base 4 seria igual ao valor de y que eu achei, 4. Foi o y', né? Então, quanto vai ser x? Aplicando a definição, logaritmando é igual a base elevada ao logaritmo. X igual a 4 à quarta, que deu 256. Mas, Lene, o y, duas linhas, deu menos 1. Então, vamos lá. Log de x na base 4 igual a menos 1. Logaritmando, que é x, igual a base elevada ao logaritmo. 4 a menos 1. Quanto que é 4 a menos 1? 1 quarto. Ah, então, os valores de x serão 256 e 1 quarto e eu acabei, Lene? Não, você não acabou.
porque você tem que fazer a verificação se esses valores que você achou para x atendem à condição de existência, ó, que é o valor ser positivo. Não tem nenhuma continha para fazer aqui, né? X deu 256, positivo, ok. Positivo, ok também. X deu 1/4 é positivo, ok aqui e ok lá. Ambos vão para a solução, tanto 256 como 1/4. Tá? Então, fica atento que se eu tiver log de x ao quadrado na base 4, o 2 passaria multiplicando o logaritmo, mas não é a situação que eu tenho aqui. A situação que eu tenho aqui é o log de x na base 4 que está ao quadrado, ok? Por isso, eu usei um artifício de uma equação do segundo grau para achar os valores do artifício, que deu 4 e menos 1, e depois voltar a esse artifício que eu estabeleci para encontrar os valores de x. Essa é a saída que a gente tem quando a gente tem um logaritmo elevado ao quadrado, tá? Ao invés do logaritmando com o seu expoente. Samuel, repete, fazendo favor. Ou então depois, Samuel. Lá atrás você não colocou as bases na igualdade. Como assim as bases na igualdade? Você está falando dessa questão aqui? Vou voltar. Aqui. Qual delas você está falando? 1B. Essa daqui? Ó, nesse exercício aqui, eu escolhi trocar o 1 por log de 3 na base 3. E aí, como aqui tinha log na base 3 e aqui também, o que vai acontecer? Para que essas coisas sejam iguais, bastava que eu igualasse o logaritmando ao logaritmando daqui e resolvesse. Nessa questão aqui, ó, eu fiquei com log de 3x mais 5 dividido por x menos 1 na base 2, igual a 3. Se eu quisesse escrever aqui como log de 2 ao cubo na base 2 e cortar os logs, eu poderia. Mas eu fiz a opção de aplicar a definição. Logaritmando igual a base elevado ao logaritmo, 2 ao cubo. Eu não tinha log no segundo membro, tá vendo? E optei por não usar. Se eu tenho log no segundo membro e ele tem a mesma base, basta igualar os logaritmandos. Mas se eu não tenho log, eu posso criar, se eu quiser, ou apenas aplicar a definição. Logaritmando igual a base elevado ao logaritmo, ok? Qualquer dúvida depois você me aciona lá na mensagem, que aí eu posso tirar a sua dúvida melhor, se eu não tiver entendido o que você me falou, tá? Ok. Sobre o que eu vou falar agora? Olha só, os exercícios anteriores que nós resolvemos, todos tinham a mesma base, mas pode acontecer de aparecerem lá com bases diferentes. O que a gente faz quando as bases são diferentes? A gente usa a quarta e última propriedade dos logaritmos, que é de mudança de base. Vamos supor aqui que eu tenho um log de A na base B. E essa base aqui não é a mesma para todos. Eu posso usar esse artifício aqui, ó. Log de A na base que eu quero, dividido pelo log de B na base que eu quero. Como assim, Lênia? Não entendi bem. Então, vamos lá. Eu tenho log de 50 na base 2. Ó, eu tenho log de 50 na base 2. Mas eu preciso trabalhar na base 10. Como é que eu vou escrever isso para poder usar a base 10? Se eu tenho um log de 50 na base 2, eu vou fazer uma divisão de 2 logaritmos na base que eu quero trabalhar. Então, eu vou colocar o log do logaritmando na base 10 e o log da base 2 na base 10 também, tá? Então, quando eu preciso de uma base que eu não tenho, eu tenho essa possibilidade. Eu tinha log de 50 na base 2,
Eu queria esse logaritmo na base 10. Eu escrevi com log de 50 na base que eu queria, dividido pelo log da base anterior na base que eu quero. Olha aqui. Ó, por exemplo, eu tenho o logaritmo de 45 na base 3 e quero esse logaritmando na base 7. Então, o que eu faço? Log de 45 na base 7 dividido pelo log de 3 na base 7. Ou seja, eu estou te dizendo assim, você tem um log numa base que você não quer, basta você transformar esse log em uma divisão. Aqui, você vai colocar o logaritmando. Aqui, você vai colocar a base anterior que você tinha. E quem será a nova base? A base que você precisa escrever. Então, vamos supor que eu tenho log de 20 na base 2 e preciso escrever na base 5. Então, eu vou pegar o log de 20, ó, de 20, que está aqui em cima, ó, na base que eu quero, e vou dividir pelo log de 2, ó, da base anterior, na base que eu quero, tá? Como isso me ajuda lá num exercício? Olha esse daqui, ó. Eu tenho que resolver essa equação log de x na base 5 mais log de x na base 25 igual a 3. É uma soma, mas de logaritmos em bases diferentes. Eu não tenho como trabalhar assim. Aí eu tenho que escolher uma base para que eu trabalhe. Ó, eu tenho base 5 e base 25. Eu me pergunto, eu consigo passar o 25 para a base 5? Consigo. Então, eu vou ter que transformar isso tudo aqui, ó, em logs na base 5. Esse já era na base 5, eu repeti. Esse daqui, ó, eu vou fazer uma transformação de base. Log de x na base 5 que eu quero, dividido pelo log de 25 na base 5 que eu quero, tá? A propriedade que eu te falei agorinha mesmo lá. Eu preciso da base 5, então eu vou pegar esse logaritmo aqui e vou escrever na base 5. Log do logaritmando na base que eu preciso, dividido pelo log da base anterior na base que eu preciso, igual a 3. Repeti aqui, fui calcular o log de 25 na base 5. Lembra? Log de 25 na base 5 igual a x. 5 elevado a quanto que dá 25? 2. Então, eu resolvi o log de 25 na base 5, que era 2, igual a 3. Vou tirar o mínimo de tudo aqui, ó. O mínimo vai dar 2. 2 por 1, 2, vezes o log de x na base 5. 2 log de x na base 5. 2 por 2 deu 1, vezes o log de x na base 5. 2 por 1 deu 2, vezes 3, 6, 12,5. 6, ok? Então, ó, eu tive que fazer uma mudança de base para a base 5. Depois que eu fiz essa mudança de base, eu calculei o log de 25 na base 5, que é 2. Tirei o mínimo, gerando esses novos numeradores. Aí eu cheguei aqui, ó, eu tenho 2 logs de x na base 5, mais 1 log de x na base 5. Quantos logs de x na base 5 eu tenho? 3, porque 2 de uma coisa mais 1 da mesma coisa dá 3 da mesma coisa. Né? Como se fosse assim, eu tenho 2 laranjas, eu tenho mais uma laranja, eu não fico com 3 laranjas? Então, se eu tenho 2 log de x na base 5, somado com 1 log de x na base 5, eu posso dizer que eu tenho 3 logs de x na base 5, igual a 6. A seguir, o que eu fiz? Passei o 3 para cá dividindo, porque ele estava multiplicando o logaritmo. 6 por 3 deu 2. E apliquei a definição. Logaritmando igual a base elevada ao logaritmo. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. E voltei aqui, né? Ainda para ver se esse 25 atendia a condição de existência, que era os logaritmandos serem positivos. O 25 aqui e aqui dá um logaritmando positivo, tá? Então, ó, olhei para a questão, tem bases diferentes, não posso seguir assim, tenho que transformar em base igual. Aí me pergunto, eu tenho uma base 5, eu tenho uma base 25. Eu consigo passar o 25 para a base 5 e resolver? Sim. Então, eu repeti o primeiro, passei isso aqui para a base 5, ficou log de x na base 5 sobre log de 25 na base 5, igual a 3.
Resolvi isso aqui, deu 2, porque 5 ao quadrado é 25. Tirei o mínimo, deu 2. 2 vezes isso daqui, 2 por 2 deu 1, 1 vezes isso daqui. 2 por 1 deu 2 vezes 3, 6. 2 log de x na base 5, somado com 1, deu 3. 3 log de x na base 5. Olene, se eu quisesse pegar esse 3 e voltar como expoente, poderia? Poderia. Ficaria x ao cubo igual a 5 à sexta, e você resolveria também, tá? Mas a minha opção foi passar dividindo. 6 por 3 deu 2 e aplicar a definição. X igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Voltei no logaritmo. Se eu jogar o 25 aqui e aqui nos logaritmandos, deu positivo. Então, quem vai para a solução é o 25, tá? Depois eu coloco a solução aqui. E aí eu trouxe uma última questão aqui para você, olha. Não. Ok, Arthur? Vamos lá. Qual é a minha última questão que eu trouxe? Log de x na base 4, mais log de x na base 8, menos log de x na base 2, igual a menos 1. De cara, eu já percebo, tenho bases diferentes. Preciso transformar para a mesma base. Aí eu olho as bases, ó. 4, 8 e 2. Eu consigo passar o 4 para que base? 2. Eu consigo passar o 8 para que base? 2. Porque 4 é 2 ao quadrado e 8 é 2 ao cubo. Então, a base que a gente vai escolher para o nosso trabalho é a base 2. Vou mexer aqui, ó, tá? Vou escrever como log de x na base 2, que foi a base que eu vou precisar trabalhar, sobre o log de 4 na base 2. Mas, aqui também eu tenho que mexer. Log de x na base que eu preciso, dividido pelo log de 8 na base que eu preciso, menos o log de x que já está na base que eu preciso, por isso eu só repeti, igual a menos 1. Log de x na base 2 eu repeti, esse aqui eu calculei. Quanto que é o log de 4 na base 2? 2 elevado a quanto que dá 4? 2. Mais. Repeti. Quanto que é o log de 8 na base 2? 2 elevado a quanto que dá 8? 3. Menos log de x na base 2 igual a menos 1. Vou tirar o mínimo de tudo aí, ó. O mínimo vai dar entre 2, 3 e 1, 6. 6 por 2 deu 3. 3 multiplica o log de x na base 2. 6 por 3 deu 2. 2 multiplica o log de x na base 2. 6 por 1 deu 6. Vezes menos 1, menos 6, que multiplica o log de x na base 2. 6 por 1 deu 6, vezes menos 1, menos 6. Tirei o mínimo de tudo, cancelo os denominadores. O que me sobrou? 3 logs de x na base 2, somado com 2 logs de x na base 2, subtraído de 6 logs de x na base 2. Todos são logs de x na base 2. Então, vou fazer 3 mais 2, 5. 5 menos 6 deu menos 1. Menos 1 log de x na base 2 igual a menos 6. Se eu quiser voltar com esse menos 1, eu posso. Ou fazer como eu fiz, optei em multiplicar a equação por menos 1. Aqui que era negativo ficou positivo. Aqui que era negativo ficou positivo. Aplico a definição. Logaritmando igual a base elevado ao logaritmo. Quanto é 2 à sexta? 64. 64 atende à condição de existência? Se eu jogar aqui, fica positivo. Se eu jogar aqui, fica positivo. E aqui também. Então, a solução dessa equação é 64. Ok? Dúvidas aqui? Gostariam que eu voltasse? Que eu voltasse onde? Tudo bem? Então, só um minutinho.